Lucas 24, a partir do verso 13. Todos acharam aí? Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides contratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? Explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito estava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado por essa rica palavra. Obrigado por esse fato tão belo, tão grandioso. Obrigado, Senhor, pela certeza que o Senhor mesmo nos dá, de que mesmo que nós venhamos pegar caminhos em direção a Emaús, o Senhor virá atrás de nós, o Senhor dialogará conosco e o Senhor confrontará o nosso coração. Obrigado, Senhor. Obrigado porque vemos e vamos meditar, estamos meditando, que através da Tua palavra, o Senhor coloca os eleitos nos Teus caminhos. Não nos permita, Senhor, seguir caminho de Caim, seguir caminhos que nos levam para distantes de Ti. Leva-nos para o caminho
o caminho de Jerusalém, o caminho que percorre para a glória eterna, através da sua santa palavra. Em nome de Jesus, amém. Vamos sentar, irmãos? Meus queridos, para que nós possamos nos enquadrar aqui direitinho, e darmos continuidade de onde nós paramos, um breve resumozinho do que nós meditamos aqui no domingo passado, desse texto que é lindo demais. Esse texto, como vimos domingo passado, traz certezas belíssimas ao nosso coração, certezas profundas e que produzem em nós uma paz que, mesmo indo para caminhos distantes, o Senhor nos encontrará no meio do caminho e nos fará voltar para os caminhos que nos conduzem para a sua santa e gloriosa vontade. Olhem aí na Bíblia de vocês, para que possamos fazer uma revisão rapidinha e darmos continuidade a partir do verso 25, que foi onde nós paramos domingo passado. Nós começamos e estamos meditando do verso 13 ao verso diante, porque temos uma necessidade hoje, irmãos, de púlpito, alardeá-los como igreja, para que como igreja os irmãos entendam, escutem e continuem no caminho do Senhor. E se alguém por algum motivo, em algum caminho, caminhos diferentes que não são do Senhor, ouçam, atente-se e fale assim: Senhor, eu estou num caminho um pouco distante daquele que o Senhor queria que eu estivesse. E volte, venha. Por quê? Porque o Senhor quer nos colocar nos caminhos, nos trilhos dele mesmo. Não são trilhos distantes, não são caminhos diferentes. Eu não sei se os irmãos têm observado, eu tenho reparado que tem crescido uma temática no meio de crentes, chegou no meio de crentes agora, que me assusta, sinceramente me assusta. Eu ouvia como frases de deboches, tipo assim, implicações contra o que nós vivemos do cristianismo hoje, por algumas pessoas, alguns atores de pouca expressão, mas eu tenho me admirado e confesso para os irmãos que eu tenho me assustado, porque eu estou vendo agora crentes falarem disso. Opa, está tomando uma proporção desmesurada. A questão da monogamia criou-se e está tomando um corpo agora na internet e no meio de alguns crentes, espero que fique por ali, as críticas contra o casamento entre homem e mulher e só aquilo. A Bíblia nunca foi, segundo o discurso desses homens, a Bíblia nunca foi contra, Deus nunca foi contra o homem ter várias mulheres. Não existe textos que proíbam e ainda trazem exemplos. Fulano, Beltrano, Cicrano, todos esses homens são homens de Deus. Aí, depois de um tempo na história, quando se levanta uma igreja que diz igreja cristã, aboliram e começam a trazer vários textos para combater isso. Enquanto nós escutávamos isso de atores que estão fora do cenário cristão, é uma crítica, mas está adentrando na igreja. Aonde que isso vai parar? Este é mais um dos caminhos que conduzem o mesmo caminho de Caim, distante da presença e da vontade de Deus. Quando nós olhamos aqui no verso 13 do capítulo 24, 2 discípulos que, como vimos domingo passado, foram impactados por tudo que aconteceu. E o tudo que aconteceu para eles foi muito pesado. O mestre havia morrido. E já se faziam 3 dias
Talvez eles esperaram nesses 3 dias, mesmo depois da morte do mestre, talvez eles nem acreditavam que Jesus iria morrer, e já que ele morreu, vamos esperar os 3 dias, quem sabe que quando der o 3º dia ele já vai aparecer e vai mudar tudo e vai trazer Israel livre do Império Romano. Não aconteceu, então vamos voltar para Emaús. E vai para Emaús. Por quê? Porque aquilo que eles acreditaram não era verdade. Verso 13, 2 discípulos voltando para Emaús. Depois disso, irmãos, nós vemos no verso 14 o conteúdo do diálogo desses 2 discípulos. Você percebe, e nós na exposição tratamos sobre isso, tudo o que eles estavam falando ainda estava muito atual na mente deles. Tudo que era conversa ali, o que era diálogo, era sobre toda a atualidade do que eles tinham passado. No verso 15, Jesus alcançou os seus discípulos muito rápido e seguiu o caminho com eles. Eu quero só relembrá-los aqui do verso 15, daquilo que eu falei domingo passado, que esses discípulos, eles caracterizam aquilo que nós apontamos nos dias de hoje. Quando o Senhor Deus quer tratar alguns dos seus e não permite que ele vá muito tempo distante dele e continue nos seus pecados, a intervenção dele é muito rápida. São escândalos no meio do povo de Deus, são tropeços visíveis, quase que nas primeiras práticas de pecado. Os discípulos começaram a ir distante, o Senhor chegou. E nós havíamos falado, e eu quero reiterar isso, peçam a Deus, para que caso algum de nós venhamos nos enveredar por caminhos que são distantes aos caminhos do Senhor, que a intervenção seja rápida, que Ele quebre nossas pernas muito rápido, que Ele intervenha muito rápido, para que nós venhamos recobrar uma consciência limpa pela palavra de Deus. E aí eu digo, aqueles irmãos que estão pecando, que estão errando, estão cometendo os mesmos atos, Senhor, trata isso o mais rápido possível. Me perdoa, me ajuda. Senhor, e se eu for por caminhos que são distantes do Senhor, chega rapidinho. Não deixa eu ir muito longe não. Aqui, quando nós vemos no verso 13, Lucas especifica qual era a distância dali de onde eles saíram até Emaús. Ele fala aqui 52 estádios, é isso? Verso 13, 60 estádios, que eu falei para vocês que aproximadamente são 10 ou 12 quilômetros. Parece que mal começou a caminhada, o mestre chega. Para quê? Para que ele pudesse trazer um tratamento que demoraria 10, 12 quilômetros, ministrando ao coração dos seus filhos. Lembre-se de pedir a Deus, Senhor, se eu pecar, se eu ir para caminhos que te desagradam, chega rápido. Não deixe eu andar sozinho não. Por quê? Porque pode ser que quando eu chegar lá em Emaús, eu nem lembre mais das histórias fresquinhas que estão no meu coração e volte para as minhas atividades. E aí, acabou-se. No verso 16, meus irmãos, mostra aqui, Lucas deixa bem claro que esses discípulos estavam impedidos de reconhecer o Mestre. Aqui nós sabemos que nós estamos dentro de um aspecto que é muito glorioso, muito majestoso nas Escrituras, e que teologicamente o coração de todo crente repousa, que está dentro do campo da providência de Deus. Dentro da providência de Deus, cegou-lhes. Só que Lucas não especifica que o Senhor explicitamente os impediu, mas o texto deixa claro, eles estavam impedidos de vê-lo. E nós vamos entender que esse impedimento de reconhecer Jesus aqui no início, era para cumprir o propósito que esses homens deveriam ter o reconhecimento não pelas vistas, mas pela fé, por aquilo que seria ministrado aos seus corações. E foi o que aconteceu. No verso 17, nós encontramos e vemos que Jesus,
e eu falei ali no domingo passado, Ele é o Senhor das perguntas fáceis. O nosso Deus é o Senhor das perguntas básicas. Perguntas tais que muitos olham e falam assim, mas puxa vida, essa pergunta é digna de Deus? Puxa vida, será que é Deus mesmo fazendo essa pergunta? Ela é tão simples, é tão simplória. Sim, é digna dele. Se os irmãos lembrarem, João capítulo 3, do verso 7 ao verso 13, é um pedacinho do texto que mostra o diálogo de Jesus com Nicodemos. Os irmãos lembram dessa narrativa? Nicodemos, a Bíblia fala que era um dos principais entre as autoridades ali, entre os estudiosos. E Jesus está falando com ele coisas básicas, triviais. Nicodemos não estava entendendo. Jesus fala assim, meu amigo, eu estou falando com você das coisas terrenas, você não está conseguindo me acompanhar. E se eu falar para você das coisas celestiais? Aí a pergunta lógica vem para que nós completemos o que eu estou falando. Por que que Deus é o Senhor das perguntas básicas? É por causa dele? Não, sou eu que não dou conta de responder as perguntas básicas de Deus. Aí ele tem que baixar o nível, mas ir lá para baixo. Aí Jesus chega e fala assim, meus amigos, o que está acontecendo aqui? Do que vocês estão falando? É tão assustador essa pergunta que logo aqui no verso 18, Lucas enfatiza a incapacidade de reconhecimento desses discípulos, e Cleopas, que é um dos discípulos, ele fala assim, que é isso, cara? Tu é o único forasteiro que está aqui em Jerusalém, não sabe o que está acontecendo? Ou seja, ele não consegue de tal forma conhecer Jesus e ainda fala assim, tu é um forasteiro. Quem era Jesus ali? Um forasteiro. Não era o Salvador, não era o mestre de provavelmente 3 anos de caminhadas. 3 anos e meio de caminhada. Ele não tinha capacidade nem de reconhecer quem era que estava ali com ele. Verso 19 e o verso 20, meus irmãos, Jesus deseja conhecer o que tem no coração daqueles 2 discípulos. E talvez essa seja a parte, o clímax desse enredo. Verso 19 e verso 20. O que Jesus queria com esses discípulos? Conhecer o que havia dentro do coração deles. O verso 21, nós encontramos corações com erradas expectativas. Olha o verso 21 aí na Bíblia de vocês. Quando Jesus pergunta para eles o que estavam acontecendo, e começa o diálogo, e eles vão começar agora a responder ao Senhor, eles falam assim, ora, nós esperávamos que fosse Ele que havia de redimir Israel. Onde é que estava o coração desses homens? Na tombada de Roma. O coração político falava mais alto. O império iria cair e Israel voltaria a ser uma grande nação. Eles não estavam no coração no reino. Eles não estavam no coração na pura mensagem do Evangelho pregada por Jesus, que vinha aos seus ouvidos. Corações com erradas expectativas. E o verso 22 ao verso 24, quando o coração do homem está inclinado em erradas expectativas, parece que nada pode mudá-lo. E aí nós percebemos que verso 22 até o verso 24, nós vamos ver que as mulheres relatam que viram Jesus, ou que tiveram visões de aparições de anjos. Alguns discípulos relatam que tiveram uma experiência com o mestre, mas nada disso era capaz de mudar o coração desses homens, porque estavam inclinados para uma expectativa errada. Acabou. Este talvez seja o clímax desse enredo, porque o que o Senhor vai mudar agora é a disposição do coração deles. E eu quero alardeá-los, como fiz domingo passado, com uma pergunta retórica. Quais são, ou qual é, a disposição do seu coração? O que você está querendo? Quais são os seus desejos? Para onde você quer ir?
Você tem essas perguntas respondidas? E essas perguntas respondidas, o Senhor está no centro delas? É o Senhor Jesus o âmago dos desejos do seu coração? Se não for, irmãos, você precisa imediatamente encontrar com um Cristo que traz um diagnóstico, confronta, quebranta e reconstrói as expectativas do seu coração. Nós vivemos hoje uma era em que as pessoas estão inclinadas. E eu falo as pessoas, eu falo os crentes. Riqueza, conforto, todo tipo de alegria, todo tipo de felicidade, prazeres, festas, prosperidades, tanto de coisa, um tanto de coisa. E quando você vai perguntar para Jesus, eles falam assim, não, sim, claro, Jesus é a minha primeira coisa, eu nem falo porque é nítido na minha vida. Aí você fala assim, sei, Jesus é a primazia. Crentes ávidos por riquezas. Crentes ávidos por conforto. E Jesus é a primazia. Crentes ávidos por reconhecimento. Eu tenho que ser reconhecido. Eu tenho que ser uma pessoa famosa. Estamos indo por caminhos de Caim. No máximo, para caminhos de Emaús. São 12 quilômetros, é mais perto. Irmãos, muitos dos desejos que perambulam o nosso coração não são de todos ruins, mas devem ser no mínimo secundários. No mínimo secundários. O verso 21 mostrava onde estava o coração desses homens. Eles queriam algo bom. Quem quer ser subjugado? Quem quer ser escravo? Quem quer passar por humilhações? Acredito que ninguém. Mas antes da minha libertação dessa escravidão, eu quero ser liberto da escravidão do pecado. Por quê? Porque na agenda de Cristo não tinha libertação de Israel, mas tinha libertação dos pecados do seu povo que estava ali. É a mesma coisa nos dias de hoje. Tem desejos que são super justos, super bons, legais, mas devem ser secundários, meus irmãos. Não caiamos nessas lorotas e nessas propagandas e principalmente não entremos no efeito manada. O efeito manada tem levado muita gente. Nós somos ovelhas de Jesus. E João 10 ele fala assim, as minhas ovelhas me conhecem e eu conheço todas elas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. As pessoas estão indo para onde, irmãos? Para todos os lugares, menos para Jerusalém. Vamos agora, a partir do verso 25, continuarmos aqui, porque agora Jesus aperta um pouquinho o parafuso, tonifica um pouquinho as palavras, mas ele continua tratando esses discípulos. A partir do verso 25, nós encontramos uma característica muito bacana aqui e muito importante. Qual, pastor? Essa. Só a ação do Espírito Santo muda o coração dos homens. Só a ação do Espírito Santo muda o coração dos homens. E um detalhe, através da palavra. O coração do homem não é imutável. Não existe aquele discurso. Aquele discurso não é verdadeiro. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Só se você não se encontrar com o Senhor. Quando você se encontra com o Senhor, Ele estilhaça seu coração.
O Espírito Santo muda o coração de qualquer um daquele que está destinado à salvação, pela palavra. Quando Jesus chega a esses 2 discípulos, os seus olhos, pela providência de Deus, estavam impedidos de o reconhecê-lo. Por quê? Talvez porque se eles reconhecessem Jesus, eles falariam naquela hora: "Oh, o Senhor chegou, era verdade, vamos voltar." Teria tratado o coração deles? Provavelmente não. O Senhor queria ir mais fundo. O Senhor queria mexer lá no fundo, lá embaixo, onde ninguém mexe, só o Espírito Santo. E aí é isso que acontece. E a partir do verso 25 isso acontece. Olha o verso 25 aí na sua Bíblia. Verso 25, olha o que diz a palavra do Senhor. Então lhes disse Jesus: ó, nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Tonifica. Agora o Senhor apertou aqui o parafuso. O verso 25, ele nos traz uma imagem de um duro diagnóstico daqueles homens. Eu vou começar a tratar vocês. Como o Senhor vai nos tratar? Diagnosticando vocês. Dizendo quem vocês são, o que vocês creem e aonde vocês estão. Sério, Senhor? Sério. E aí eu pergunto para vocês, e essa pergunta serve para mim: estamos prontos para o diagnóstico de Jesus? O que ele vai falar de nós? Quais seriam as palavras agora ao nosso respeito? Tem noção? O diagnóstico, o tratamento, a mudança de caminho começa aqui. E como é que ela começa? Ela começa trazendo uma palavrinha dura. Olha que palavrinha dura é essa aí no verso 25. Nécios. Não é nésio. É nécios. Nécios. Nécios, irmãos. Essa palavrinha no grego, ela é composta por um prefixo, que é a primeira palavrinha aí, a. Essa palavrinha a, ela deve ser separada. Ela é chamada de prefixo. Sem. O que significa a? Sem. E a raiz, noel, sem compreender, entender. O que significa essa palavra na sua literalidade? Uma pessoa sem entendimento, uma pessoa desprovida de discernimento, uma pessoa lerda em raciocinar. A primeira coisa que Jesus chega para eles e fala assim: vocês são lentos nos seus raciocínios. Vocês são totalmente sem entendimento. Essa palavra é dura, irmãos. Nécios, anoitoi, no grego, você é sem entendimento. E algumas vezes nós vamos encontrar isso no Novo Testamento. Quer ver uma passagem que chega perto dessa daqui, que nós vamos encontrar essa palavra? As 10 virgens. Fala que 5 eram prudentes e as outras 5 eram tolas. Estavam nessa mesma condição, nécios, sem entendimento, lerdas no raciocínio, devagar em se dispor a fazer o que é certo. Aqui a palavra nécio, o tolo, não é o tolo por tolo, você é um tolo, você é um bobo, você é um idiota, não é isso. Não é uma acusação dura, não é um rechaçamento por vingança ou por revanchismo. É um diagnóstico simples, literal e visceral. Vocês não conseguem estar aonde eu mandei porque a mente de vocês é lenta para entender a palavra de Deus. Vocês não conseguem me obedecer porque os raciocínios de vocês são lerdos. Por quê? Vocês estão pensando em outra coisa. O coração de vocês estão em outro lugar. Vocês são nécios. Nécios em quê? O texto vai falar. Verso 25. Nécios e tardos de coração. Nécios e tardos de coração. Para quê, irmãos? Isso aqui é a parte mais importante. Tardios em crer nos profetas.
O que Jesus está falando aqui é que vocês são sem entendimento, vocês são desprovidos de discernimento para acreditar no que foi pregado por mim, que foi pregado sobre mim. Agora, sabe o que é interessante do verso 25? Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Os profetas estavam falando alguma coisa com eles ali naquele momento? Não. Quem que falou do verso 22 ao verso 24? As mulheres e os demais discípulos. Não foi? Do verso 22 ao verso 24? Olha aí na Bíblia de vocês. É verdade que algumas mulheres. E lá no verso 24, de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro. Quando nós olhamos em outros relatos, nós vamos perceber que alguns dos discípulos, inclusive Pedro, foi aos sepulcros. Então, espera aí. Por que o Senhor está dizendo assim, verso 25, crer tudo que os profetas disseram? Por quê? Porque aquilo que as mulheres falavam, aquilo que os discípulos falaram, simplesmente é a replicação do fato real daquilo que foi anunciado há 1000 anos atrás. A voz que deve ser ouvida, a voz que deve ser reconhecida e a pregação que deve ser enaltecida é a dos profetas. Essas mulheres, esses discípulos estão simplesmente confirmando o que foi pregado desde o início das Escrituras. Sabe qual o peso aqui do verso 25? Quando nós deixamos de crer na pregação do Evangelho. Você não está deixando de crer em mim. Eu sou só um comedor de feijão, irmãos. Nada. Se eu estou pregando a verdade e a palavra de Deus, você está recusando os apóstolos e os profetas. Você está rejeitando a palavra de Deus. Você está rejeitando o próprio Deus. Não crer, não aceitar e não obedecer o Evangelho é rejeitar toda a Escritura, não o que está pregando. Não sou eu, irmãos. Não eram aquelas mulheres, não eram seus pares, mas era tudo que foi falado pelos profetas. A mensagem sobre Jesus, ela é muito maior do que o que nós estamos falando aqui. A pregação do Evangelho é muito maior do que um homem ou uma mulher pode estar falando. Ela tem um corpo histórico e verdadeiro, enorme, que só aos crentes, repito, só aos crentes é dado a oportunidade de crer verdadeiramente nessa palavra. O verso 25, o diagnóstico tem que ser acompanhado por uma amostragem. Senhor Jesus, por que eu sou um nécio? Por que eu sou um tolo? Por que eu sou essa pessoa tão simples? Você está rejeitando os profetas. Você está rejeitando toda a Escritura. E está indo por caminhos errados. Verso 26 ao verso 27, meus irmãos, aqui nós encontramos o conteúdo da mensagem de Jesus. E um grito, a necessidade daqueles 2 homens. Agora Jesus vai especificar o que é que ele está dizendo, do verso 25, ou do verso 26 ao verso 27. Você lê aí, Fabão, verso 26 e verso 27, por favor. Amém. Primeira coisa aí, meus irmãos, o que deveria acontecer, aconteceu. Já é o suficiente para vocês acreditarem. É totalmente suficiente para vocês acreditarem. Cristo deveria morrer e ressurgir. É como se ele dissesse assim, eu morri, vocês viram morrendo.
Quer dizer, muitos de vocês não viram porque vocês acovardados fugiram. Mas foi lógico que eu morri. E eu ressurgi. Os seus pares disseram isso para vocês. Eu ressurgi. Esse é o tema da pregação de Jesus. E agora o escopo está onde? O caminho da exposição. Moisés. Olha aí na sua Bíblia. Começando por Moisés. O que é Moisés? Toda a lei. Toda a lei. Todos os profetas. O texto é enfático. Todos os profetas. E mais, toda a Escritura. Jesus simplesmente agora começa um sermão profundo e grande e enche o coração desses homens. Começando por Moisés, concluindo até o último profeta, toda a Escritura, pregando aqueles homens. O quê? Que eu deveria morrer e ressurgiria no terceiro dia. Percebe, irmãos? E aqui permitam-me chamar a atenção de vocês. Por que muitas das vezes aquilo que nós falamos e ensinamos não são demandas simplistas? Por que Jesus não só apareceu para esses homens? Logo ali no início da caminhada. Por que não abriu os olhos desses homens? Que perca de tempo é essa? 12 quilômetros falando da Bíblia, eles já conheciam a Bíblia. Por que ele simplesmente não aparece? Esse é o grito que nós temos. É como se nós disséssemos assim: por que essa pregação desse tamanho? Por que esse ensino dessa forma? É como se nós disséssemos: por que esse sofrimento, Senhor? Por que essa dor, Senhor? Por que essa machucadura, Pai? Por que a confrontação foi tão dura, tão demorada? Existe uma adjetivação da pessoa de Deus. Deus é um Deus de longos prazos. Ele não se permite, na maioria das vezes, a celeridade para tratar o coração dos filhos. Quer ver um exemplo? Jó. Quanto tempo Jó sofreu? Duro. Quanto que Jó perdeu? Quer ver um outro exemplo? Quanto foi sofrido a vida do apóstolo Paulo? Depois de Atos capítulo 9, se não me foge a memória, do verso 14, 15 ou 16, este é para mim um vaso de sofrimento. Por que não foi só um sofrimentozinho? Só uma pedradazinha na cabeça dele? Só uma chibatadazinha? Por que não foi só uma pedrinha de tropeço? Por que não foi só um xingamento? Por quê? Paz, daquele dia até o último dia da vida daquele homem, ele sofreu. Será que nós podemos questionar a Deus? Por que isso tudo? Para que isso tudo? Sabe, irmãos, 12 quilômetros foi o caminho necessário para que desse tempo para uma exposição da palavra de Deus. Quanto tempo é necessário para que a exposição da palavra de Deus entre no seu coração? Ei, Isabela, andando como grávida agora, né? Quanto tempo para a palavra do Evangelho entrar no seu coração? Eu particularmente não sei. O Senhor sabe. A única coisa que eu posso instruir a cada um de vocês é: peçam a Deus, Senhor, me dá graça, para que eu possa compreender se Tu tens para mim curto tempo ou longo tempo, diante das dificuldades, do sofrimento e das dores. Eu não sei, Senhor, Tu o sabes. Mas saiba, irmãos, pouco tempo, curto tempo, longo tempo, independe. O que Deus está fazendo é para o bem do seu coração. É para forjar Cristo na sua vida. Vocês concordam comigo? Ele poderia fazer assim, ó. Ele não poderia? Ó.
resolveria tudo. Mas ele não fez isso. Que Deus dê graça para nós. Verso 28 ao verso 35. Aqui nós vamos encontrar a evidência de salvação nos pequenos atos. Evidência de verdadeira conversão. Evidência de que realmente aquela palavra pregada por Jesus foi encaminhada pelo Espírito Santo ao coração desses homens e mexeu completamente com o coração deles. Primeiro, nós temos aqui 1, 2, 3, 5 evidências bem bacanas e bem simples. Verso 29. Olha aí no verso 29. Verso 29 diz assim: mas eles constrangeram a Jesus dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já se declina. Aqui nós temos duas possibilidades interessantes. A cultura do povo de Israel é uma cultura de pessoas que gostam de acomodar as pessoas nas suas casas, de acolhimento. Não sei se eles estavam a tal ponto distantes do reino, nessa saída, nessa decepção, nessa frustração, e possam simplesmente estar evidenciando aqui a cultura. Não, você não vai para longe não, você compartilhou tanta coisa boa com a gente, fica aqui conosco, fica na nossa casa, amanhã você vai embora. Ou uma segunda possibilidade: foi tão profunda as palavras que você falou, mexeu tanto com a gente, quebrantou tanto o nosso coração, fica mais um pouquinho, eu quero ouvir mais do que você está falando. Não sabemos, mas temos uma evidência aqui. Segunda evidência, verso 31. Olha o verso 31. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Abrir de olhos. Só um crente tem os olhos abertos. Só um crente pode reconhecer Jesus. Ninguém mais. Só crente reconhece Jesus. Quando eu olho para os nossos filhos, nossas crianças, a minha oração é: Senhor, abra os olhos deles, para que eles te vejam, para que eles reconheçam o Senhor. Só o crente pode saber quem é Jesus, ninguém mais. Então, meus irmãos, quão maravilhoso é entender: meus olhos estão abertos. Meus olhos estão abertos. Irmãos, só nós podemos ter olhos abertos, porque o Espírito Santo interviu na nossa vida. Olha esses dois homens. Eles viram Jesus. Puxa, que maravilha. Agora, depois que... É como se Jesus falasse assim: depois que agora vocês entenderam a mensagem do Evangelho, vou permitir que vocês me vejam. Que bênção. Permitam-me fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão entendendo a mensagem do Evangelho? Vocês estão entendendo a mensagem do Evangelho? Talvez só depois da mensagem do Evangelho que os seus olhos estarão abertos. E aqui tem uma dura verdade. Como que as pessoas que estão nas seitas verão o Senhor? Como que os perdidos verão o Senhor? Como que os transeuntes conhecerão o Senhor? Como que os encarcerados conhecerão o Senhor? Como que os estrangeiros conhecerão o Senhor? Pela mensagem do Evangelho. Isso é um grito para nós. É um grito para nós. Evangelização, missões, o ID, literalmente, o ID. Para que pessoas vejam a Jesus, para que pessoas reconheçam Jesus, para que pessoas creiam em Jesus. Irmãos, essa palavra chegou em nós.
Essa palavra chegou em 2 discípulos lá em Emaús, que estavam distantes a 12 quilômetros da vontade de Deus. 12 quilômetros daquela ordem que Jesus falou assim: ficai em Jerusalém para que até do alto vocês sejam revestidos de poder. Eles estavam distantes a mais ou menos 12 km. E a palavra do Evangelho chegou no coração deles. Devemos orar mais por missões. Temos que investir mais em missões para que pessoas sejam encontradas lá em Emaús. Verso 32, uma outra evidência linda do que Deus está fazendo no coração desses homens. Verso 32 diz assim: e disseram um ao outro. Agora olha o que eles conversaram depois que eles viram Jesus e Jesus foi embora. Porventura, não nos ardia o coração? Meu Deus do céu. Um deve ter olhado para o outro e falou assim: caramba, seu coração queimou também? Queimou. Rapaz, meu coração estava pegando fogo. Nosso coração estava em chamas. É como se ele dissesse: meus olhos lacrimejavam. Eu não conseguia conter caminho afora. Você estava assim também? Estava. Aí eles, não era à toa, era o mestre que estava com a gente. O coração está pegando fogo até agora. Corações incendiados. Verso 32. Porventura não ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava? Quando nos expunha o quê, irmãos? O quê? A novela das 8? Harry Potter? Teletubbies? Xuxa? Era isso? Hã? Não. Quando ele nos expunha as Escrituras. O crente, um crente verdadeiro, ele tem o seu coração incendiado quando ele tem as Escrituras expostas. Quer ver se você está bem como um crente? Quer ver se você tem evidência de cristianismo? Se você está escutando a palavra, o seu coração tem que responder imediatamente. Porque deve descansar em paz, deve fervilhar, deve querer a todos os momentos continuar escutando aquelas palavras. Oh, quão doces palavras! Quão doces palavras! Oh, quão profundas verdades! Nós crentes temos os nossos corações quentes quando escutamos a palavra. Ô irmãos, essa é uma das evidências que aqueles homens recobraram o caminho da fé. Me assusta isso, porque hoje nós temos uma igreja tão distante da palavra, tão distante da palavra. Crentes tão distantes da palavra. Que triste, que triste. Mostram que essa evidência de cristianismo não é verdade em muitos de nós. O que está acontecendo com a gente, irmãos? Por quais caminhos nós estamos caminhando, irmãos? Quais caminhos? Desperta, igreja. O texto diz assim: desperta, ó tu que dormes. É hora de despertar. Irmãos, somos o povo de Deus. E aqui permitam-me fazer um apelo para vocês. Andemos com as nossas biblinhas nos lugares que nós formos. Andemos com a palavra de Deus para cima e para baixo. Sobrou um tempinho, ó.
Andemos com a palavra de Deus, irmãos, nos nossos carros, coloquemos no nosso trabalho, na nossa escola, qualquer local, fila de banco, se bem que hoje quase ninguém vai mais para banco. Antigamente, quando era fila de banco, era aquele mundaréu de tempo. Você podia ficar lá em pé, ó, devorando a palavra de Deus, lendo bons livros, mas e a vergonha? Pastor, o que vão pensar de mim, pastor? Na fila, lendo a Bíblia, pelo amor de Deus, misericórdia. Vão falar o que de mim? Essa é a reação dos crentes de hoje. Como nós estamos distantes de termos uma básica evidência de cristianismo. Corações incendiados pela palavra de Deus. Mais uma evidência, verso 33. Verso 33. Lucas 24, verso 33. Olha o que diz aí no verso 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunido os 11 e os outros com eles. Que evidência é essa, pastor? Toda vez que a palavra de Deus arde os nossos corações, e que, obrigado, viu? E nós somos despertados da verdade das Escrituras, o nosso lugar como crentes é onde o Senhor determinou. E o que o Senhor havia determinado para os seus discípulos é: fiquem em Jerusalém. Vai acontecer algo aí, fiquem aí. Senhor, mas eu tenho que fugir, Senhor, vão nos perseguir. Espera, fiquem aí. Senhor, se matar o Senhor também vão nos matar, Senhor, vai ser uma loucura. Fiquem aí, esperem aí. Tudo sob o meu controle. É como se ele estivesse falando isso. Fiquem aí. Já virá algo e depois disso vocês podem seguir adiante. Quarta evidência, voltar ao caminho ordenado pelo Mestre. Como é que nós sabemos o caminho ordenado pelo Mestre nos dias de hoje? Diversas formas. Disciplina é um caminho do Mestre. Nós fugimos das disciplinas. Realmente, disciplina é ruim, dói. Mas o caminho do Mestre é disciplina. Se te foi imposto disciplina, receba-a. O caminho de chefe de família, que padece, que sofre, que se esmera, que se dedica, que ensina, que labuta, que não tem vergonha dos constrangimentos de ser sisudo, é o caminho do Mestre. O caminho da submissão feminina é o caminho do Mestre. O caminho da obediência dos filhos aos pais é o caminho do Mestre. O caminho do culto é o caminho do Mestre. O caminho do discipulado é o caminho do Mestre. Quando nós vemos uma igreja letárgica em relação a isso, percebemos que temos vários caminhos, mas não o caminho do Mestre. E infelizmente, isso tem sido uma verdade para a igreja do Senhor nos dias de hoje. Sabe, irmãos, permitam-me ser prolixo no que eu vou falar aqui agora. Irmãos, a internet foi um marco para a sociedade. Ela, de alguma forma, foi uma libertação para todas as pessoas. Mas entendam o que eu vou falar. Entendam o que eu vou falar. A internet se tornou escravidão para os crentes. As demais pessoas, o mundano, eu não entro no mérito, mas para os crentes, escravidão.
Quantos irmãos estão acreditando em coisas tão tolas? Tolas. E se declinando esses caminhos. O caminho do Senhor é para cá. E por causa dessas tolices, muitos irmãos estão indo para lá. Mas muitos. Irmãos, paremos com isso, irmãos. Ontem, em aconselhamento, uma irmã chegou para mim e falou assim: pastor, estou escutando uma série de pregações sobre assunto tal. Puxa vida, me alegrei. Meu Deus do céu, olha que bênção a internet. Olha que bênção a internet. Agora tem irmãos, pastor, eu estou aprendendo a prosperidade, o 6 em 7. Tem gente que do nosso meio que fez 6 em 7. Irmãos, pelo amor de Deus, irmãos. Pastor, eu tenho uma oportunidade ímpar. Estou aprendendo a fazer tais coisas, porque daqui a poucos dias, com 30 e poucos, 40 e poucos anos, eu não vou precisar trabalhar mais. Oh, irmãos, parem com isso, irmãos. Parem com isso. Que o Senhor imploda a internet de alguns de vocês. Que o Senhor destrua os celulares e os computadores de vocês. Que o Senhor derreta as redes sociais de vocês. Porque são nécios, 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 com todas as letras nécios. Tem muita coisa boa ali, mas tem muita coisa ruim. Qual a evidência de que você está no caminho correto? É que você se coloca de pé e volta para o caminho do Senhor. Eu vou ficar em Jerusalém e vou esperar as ordens do Mestre. E o último, e talvez um dos mais bonitos, é o verso 35. Olha aí no verso 35. Então, olha aí na Bíblia de vocês. Então, os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como foram por eles reconhecidos no partir do pão. Que evidência é essa, pastor? É o anúncio ou o compartilhamento do Evangelho de Jesus. Permitam-me fazer uma pergunta retórica. Qual foi a última vez que você falou do amor de Jesus? Qual foi a última vez que você falou do reino para alguém? Qual foi a última vez que você testificou entre os irmãos sobre as graças do Senhor? Qual? Puxa vida. Quando o crente está com seu coração enfervescido, a primeira tônica ao falar é o amor de Jesus. Como Jesus foi bom comigo. Rapaz, Ele me tirou do império das trevas, Ele me tirou da escravidão, me colocou no caminho de vida e paz. Rapaz, como Jesus foi bom. Na minha igreja nós louvamos tal hino, nós nos alegramos juntos. Nossa, na minha igreja nós choramos juntos por causa de tal e tal e tais coisas. Nossa, nós ouvimos uma palavra que ardeu os nossos corações. A tônica de evidência de um crente é falar sobre o amor de Jesus. Paramos. A igreja silenciou-se. Que triste, irmãos. Que triste. Sabe por quê, irmãos? Porque as exigências desse mundo estão mais altas do que a exigência de falar do amor do Mestre. Pastor, eu não tenho nem 10 minutos por dia para que eu possa ler a palavra. Pastor, não tenho nem 10 minutos por dia para que eu possa perder tempo falando com alguém sobre outra coisa que não sejam os meus empreendimentos. Pastor, minha vida está corrida demais. Pastor, essa evidência tem sumido do nosso meio. As escolas, em tempos idos, quando nós tínhamos assembleanos, olha só, quando nós tínhamos alguns garotos assembleanos, com suas vestimentazinhas características, que destoava-se de todos os alunos, nós víamos e nós ouvíamos de Jesus, quando reconhecíamos assembleanos ali. Hoje,
Os assembleanos estão de piercing, tatuagem, bermuda folgada. Por que os assembleanos? Porque eu não estou nem falando dos outros. Nem estou falando das outras denominações. Que triste, irmão. Que triste. Aonde que nós vamos parar? Eu me alegro muito quando eu ouço de alguns dos filhos: pastor, eu conheci o filho, eu escutei de alguns dos filhos de vocês. Eu ouvi de alguns dos filhos de vocês: pastor, eu tive a oportunidade, o filho do fulano de tal, lá da sua igreja. Que bênção, pastor. Que menino abençoado. Puxa, mas aquilo alegrou meu coração. Por quê? Comportado, educado. E quando chegam os assuntos desafiadores, Jesus é tônica. Puxa vida. Alguns dos nossos filhos estão testificando Jesus no ambiente escolar. Que bênção, irmãos. Que maravilha, meus irmãos. Isso é uma evidência do Evangelho de Jesus nos nossos corações. Amém? Eu tenho 4 lições básicas sobre esse texto, para que nós possamos aplicar nos dias de hoje. A primeira delas, meus irmãos, é esta. É um grito de cuidado para todos nós, é um grito de alerta. Só basta estar em pé para cair. Eram 2 discípulos do próprio Jesus, que tinham um coração distante do Evangelho. Eles estavam caminhos distante de Jerusalém. Sabe por quê, irmãos? Nós somos muito ligeiros para criticar o outro. Nós somos muito céleres para analisar o erro dos outros e tecer críticas. Mas só basta estar em pé para você cair. Aqui são 2 homens que andaram com Jesus. Olha só. Discípulos do próprio Mestre. E conta nós. E conta nós. Cuidado, queridos. Cuidado. Analisar e julgar é fácil demais. Fácil demais da conta. Mas para você levar um tombo, só basta você estar em pé. E o sujo falar mal do mal lavado? Propósito nenhum. Jesus não falou mal desses homens. Jesus não abusou desses homens. Ele trouxe um diagnóstico profundo aos seus corações. Nós temos que mudar isso. Por quê? Porque vocês são lerdos em entender as coisas do reino. Como é que eu mudo, Senhor? Eu vou trazer aqui a palavra. E na palavra Ele capacita esses homens a seguirem caminhos distantes. Parem de julgar as pessoas, irmãos. Se existe algum de nós aqui, pare de fazer juízos condenatórios. Para cair, só basta estar em pé. E é rapidinho a gente cai. Segunda lição que nós aprendemos aqui. Nós aprendemos que o crente deve sempre procurar os duros diagnósticos a seus respeitos, mas vindos de Cristo. Nós temos que ouvir, temos que querer ouvir os duros diagnósticos sobre nós. É importantíssimo isso, queridos, para que possamos entender aonde estamos, como estamos, o que representamos e como é a nossa vida diante da igreja e da sociedade. Como seria bom, queridos, se alguém tivesse clareza em dizer como é o seu comportamento. Vamos sentar nós 2 aqui. Fala para mim, eu preciso saber. Como é que é o meu comportamento na igreja? Como é que é o meu comportamento? Como é que são minhas palavras? Elas são agradáveis? Elas são bíblicas? Como é que é o meu modo de viver? Me instrua, me ensina. Eu preciso ser bênção. Nós não temos essa prática, irmãos. Mas tem um detalhe. Isso aí nós não conversamos com qualquer pessoa. Esses diagnósticos que são totalmente claros, límpidos,
e que podem trazer constrangimentos, eles devem acontecer no ambiente do aconselhamento bíblico, em diálogos com irmãos maduros e velhos, irmãos experimentados da vida, irmãos experimentados no Evangelho, irmãos sábios, irmãos conhecedores da palavra de Deus. Isso também acontece dentro dos gabinetes pastorais. Temos que ser claros. Me ajuda, pastor. Me ajuda, meu irmão. Me ajuda, minha irmã. Paulo fala sobre isso lá em Tito. Os mais velhos, os irmãos mais velhos, devem instruir os mais moços. Esse talvez seja uma das tônicas muito importantes. Olha, minha filha, você está totalmente errada na sua conduta, no seu comportamento. Olha, meu filho, você está completamente equivocado no que você está fazendo, no que você está falando. Só que tem um detalhe. Falar dos outros, falar para os outros, não se faz sem ser convidado. Eu não quero saber se eu não te perguntei. E se você disser, eu não vou aceitar. Um crente maduro na palavra de Deus, ele procura diagnósticos de pessoas velhas e espirituais. Para quê, pastor? Sublevação. Sublevação. Eu não quero ser humilhado. Eu não quero ser rechaçado. Eu quero crescer. Eu quero ser parecido com Jesus. Experimentem isso, irmãos. Procurem pessoas mais velhas. Procurem crentes maduros. Procure aconselhamento bíblico, procure gabinete pastoral. Nós temos tido encontros com irmãos, são encontros que são confrontadores, mas são encontros que trazem crescimento, edificação, transformação. Precisamos disso, irmãos, urgente. A terceira lição é a mensagem do Evangelho que deve ser conhecida pelo crente. Ficar distante do Evangelho é ir pelo caminho de Caim. É ir, talvez o mais distante, mas que seja o mais perto, ir para Emaús. É o Evangelho, irmãos. Não fujamos do Evangelho. Grupos de oração, grupo de estudo, culto, escola bíblica. Sabe o que me dói? É perceber que um dos eventos talvez mais importantes da igreja, e eu não relato, não coloco o culto como um deles, porque o culto é o suprassumo, mas é a escola bíblica. Nós repetimos o que todas as outras igrejas repetem, quase ninguém. Por quê? Tem tanta importância. Estou cansado. Não tem muita coisa. Difícil, irmãos. Difícil. Eu já fui questionado por alguns irmãos que falaram assim: pastor, você não pode aceitar isso. Pastor, tem que haver uma imposição da igreja. Irmãos, eu já fui da Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, se você não for de manhã pela escola bíblica, não ficar à tarde para evangelizar, ou para fazer ensaio do coral, ou do grupo de louvor, e não for à noite, tem sanção. Eu já fui presbiteriano. Se você não for pela manhã e não for à noite, tem sanção. Adianta? Existem pessoas dentro que ultrapassaram Emaús. Se a graça não convencer os irmãos, se a graça, o amor, a misericórdia de Deus não for motivo para frequentar qualquer um dos eventos, pode ter certeza, irmãos, eu não vou mover uma palha. Quer ver um outro exemplo? A nossa arrecadação, nitidamente, ela deveria ser maior. Dizimistas, ofertantes. Eu já fui em igrejas que tem como é que é, Gisele? Cadernetinha. Já. Todas essas denominações,
e fica sem fazer o que você tem que fazer. Tem sanção. Irmãos, se não for pela graça, irmãos, se não for o amor do Senhor que convença o coração, sinceramente, irmãos, eu não vou mover uma palha, vou dormir em paz, porque ensinar nós ensinamos, falar nós, mas seja o amor do Senhor a convencer os corações. Nunca, acredito que nunca haverá sanção do conselho da igreja por causa disso. O amor de Jesus deve convencer todos vocês, e a mim também, tudo pela palavra. E o último ensino, irmãos, é esse. Quais são as evidências de salvação na sua vida? Consegue enumerá-las? Consegue? E permitam-me desafiá-los. Quando você está sozinho, só a sua mente está falando, está só na sua casa, só você e o seu computador, é um crente que está ali? Só você no seu trabalho, não tem nenhum irmão por perto, é só você que está ali e o Senhor? As evidências são as características santas, pode ser dito assim, na vida de um crente. Existem evidências de salvação na sua vida? As pessoas estão vendo Jesus em você? O seu cônjuge está vendo Jesus? Os seus filhos estão vendo Jesus? As pessoas do mundo estão vendo Jesus em vocês? Os irmãos da igreja estão vendo Jesus em vocês? Aí você fala assim, estão, pastor, penso. É o mais importante. Na hora que você está sozinho, Jesus está vendo Jesus em você? Nos seus pensamentos, Jesus está vendo Jesus em você? Até eu pareço crente no meio de vocês. Até eu. Nas nossas reuniões eu consigo até eu parecer crente. Agora, o que acontece quando eu estou sozinho? Eu não esqueço Marcos, capítulo 12, desse escriba que chegou a Jesus e faz uma pergunta capciosa para Jesus. Jesus o responde. Aí no verso 32 diz assim, disse-lhe o escriba, muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda força e amar ao próximo como a si mesmo excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus deve ter olhado para esse homem e ter falado assim, uau, que homem inteligente. Que palavras bíblicas, quão profundo é esse homem. Mas no verso 34, ele conclui talvez esse pensamento. Ele diz assim, vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, porque usou sabedoria, declarou-lhe. E olha o que Jesus declara, não está longe do reino de Deus. Que duro, irmãos, que duro. Um sábio escriba, um sábio religioso, que dedicou a vida todinha para a religião, estava bem pertinho da fronteira do céu. Ia morrer talvez, e vai para o inferno, estando bem pertinho do céu. Tem muitos crentes, que você olha e fala assim, uau, que vida maravilhosa, que família maravilhosa, que palavras maravilhosas. E Jesus diz assim, você está
pertinho do reino. Aí no final da vida ele vai morrer e vai para o inferno. Sabe por quê? Porque o coração dele estava cheio de certezas erradas. A mente dele estava cheia de convicções torpes. Mas ele só ministrava isso no recôndito dos lugares mais escuros. No nosso meio, era um baita de um crente. Oh, queridos, que esse não seja eu e não seja nenhum de vocês. Eu quero ir para o céu. Eu não preciso ter toda essa sabedoria. Eu não preciso ser admirado por ninguém. Eu só preciso ter as evidências de salvação. Eu só preciso viver de verdade o que o Senhor tem me chamado. Eu preciso me repousar no caminho que Ele me direcionou. Todos os dias da minha vida. E aqui mais uma vez é um grito do púlpito. Irmãos, atentem-se. Ei, todos vocês, atentem-se. O Senhor tem falado conosco. Despertem. Vocês já ouviram a voz da vergonha? Já? A voz da vergonha é aquela que você teve a oportunidade de ouvi-la no tempo hábil e através daquele ensinamento você fazer o que é certo. Não é voz da vergonha, é voz do privilégio. Ela se torna a voz da vergonha quando você ouviu no tempo hábil, estava no tempo certo, o ensino era totalmente possível de ser cumprido, mas você fez assim, deixa para lá, bobeira. E passam-se os anos, e você se depara com aquela voz dizendo assim, você não ouviu, né? E essa voz começa a ser repetida nos seus ouvidos. Dias após dias, ano após ano, e década após... Por que eu não fiz isso, Senhor? Por que eu não ouvi fulano de tal? Por que eu não me atentei a tal ensino? Irmãos, não queiram ouvir a voz da vergonha. Eu falo para vocês, eu escuto diversas vozes de vergonha, todos os dias da minha vida. Já não sou mais um jovem. Errei quando fui jovem, não ouvi. E tenho que escutá-las. Elas doem, elas machucam, elas não servem mais para calorar o meu coração, só para me machucar. E eu acredito que os irmãos que são mais velhos aqui também ouvem diversas vozes da vergonha. Mas hoje eu clamo a vocês, eu peço por favor a vocês. Eu estou gritando de púlpito, gritando. Existem irmãos no nosso meio que precisam urgentemente ouvir isso aqui. Irmãos, ouçam essa voz, o tempo é hábil, dá tempo, dá para fazer tudo certinho, tenha paz. Só que se não fizer, esse dia vai ser dia de vergonha. Esse domingo e o domingo passado vão ser domingos de vergonha. Por favor, escutem a voz do Evangelho. Mudem o caminho. Sigam para Jerusalém. Já vão ser revestidos de poder. E aí já vem Saulo de Tarso, estoura a igreja vai embora, é hora de ir embora. Mas por enquanto não. Fiquem em Jerusalém. Que Deus abençoe vocês. Que Deus dê força para vocês. Deus dê graça para vocês e nos ilumine. Amém? Vamos orar?